Dando continuidade, né, ao nosso curso de teologia sistemática. Então, hoje, nós estamos avançando para a 8ª aula. Já pensou? Já foram 7, né? O lado bom é que só tem mais uma, a 9ª, né? A semana que vem, e depois já é a prova, e acaba tudo, né? Vocês já estão na reta final, então. O assunto de hoje é o homem no estado de pecado. O homem no estado de pecado. Como nós já estudamos, né? Nós estamos estudando antropologia bíblica, né? Como que o homem é visto do ponto de vista bíblico, certo? Nós já estudamos o homem no seu estado original. Hoje nós vamos estudar o homem no estado de pecado, e na próxima aula, se Deus permitir, se o Espírito Santo, né, nos abençoar, nós estaremos aqui estudando o homem no estado da graça, sabe? Que é claro que é o mais importante de todos, né? E eu creio que todos nós aqui, nesse momento, nós estamos já nesse estágio, nessa fase, que é o homem no estado da graça. Quando a gente estuda, com certeza a gente vai para frente, vai para trás, a gente vai falar coisas assim do homem original, a gente já vai falar coisas do homem no estado da graça, a gente vai voltar a coisas que nós já falamos, vão repetir, né? Que todos os conceitos, para serem bem entendidos, né? É assim que funciona. Então, se vocês verem, se vocês ouvirem coisas que já foram ensinadas serem repetidas, né? Isso é de propósito. Então, o capítulo de hoje é a origem do pecado. O primeiro capítulo que nós vamos estudar hoje é a origem do pecado. Nós já falamos muito sobre isso, mas vamos avançar um pouquinho agora. O problema do mal que há no mundo sempre foi considerado um dos mais profundos problemas da filosofia e da teologia. Desde que a filosofia começou, e desde que a teologia, né, começou a ser ensinada, esse é o problema básico. É o problema do mal, explicação, por que o mal existe, como que o mal deve ser combatido, né? Entendeu? Toda a filosofia e toda a teologia, no fundo, vai para lá, vai para cá, volta, mas esse é o foco, é o centro, sabe, de todo o estudo. É o problema do mal, a origem, consequentemente, do mal, por que o mal existe, como que o mal se propaga, o que vai acontecer conosco no futuro, né? Então, no item A, nós vamos ver conceitos históricos a respeito da origem do pecado. Então, na igreja primitiva, já se questionava a origem do pecado, com certeza, sempre se questionou. Se contrapondo ao gnosticismo, que considerava o mal inerente à matéria e, como tal, produto do demiurgo. O que é demiurgo? Vocês já ouviram falar disso? Já, quem estudou filosofia já ouviu falar do demiurgo, né? Quem que falava muito do demiurgo? Platão, né? Entendeu? Então, o que é o demiurgo? Vamos ler a definição aqui que está no dicionário, né? O demiurgo é um ser divino que, segundo o filósofo Platão, que viveu entre 428 a 348 a.C., e seus discípulos, né? O Aristóteles, por exemplo, né? Ele age como princípio causal, com o sentido de criador, dotado de movimento próprio, que tem o poder organizador do universo. Quem que é o demiurgo? É o Deus do Platão, é o Deus dos gregos, é o Deus do Aristóteles, sabe? Entendeu? É o Deus, né? Você sabe por que o Platão foi condenado à morte? Qual foi o crime que ele cometeu? Não sabe? Foi a maior parte dos cristãos, quando foram condenados à morte, foi pelo mesmo motivo. Foi o crime de irreligiosidade. Falaram que ele não acreditava em Deus. É porque na Grécia existia uma infinidade de deuses, né? Povo politeísta. Então ele acreditava num Deus só, que era esse, o demiurgo. Ele não cultuava os outros deuses gregos. E isso foi considerado uma pena muito grave. Ele estava corrompendo os jovens, né? Ele estava espalhando fake news, né? Dizendo que não existiam os outros deuses, que só existia esse, que era o demiurgo, sabe? E foi condenado à morte, teve que tomar a cicuta, certo? Então foi a pena de morte dele, pena de morte do Platão, foi por isso, por causa da irreligiosidade, né?
Bom, seguindo aquele nosso método, né? Como é que a gente entende as palavras? A gente desdobra elas, principalmente as palavras de origem grega, latina, essas coisas. Se vocês quiserem entender a origem, a gente sempre procura dar uma desdobrada. Esse demi, lembra que palavra que a gente usa muito hoje? Não, de democracia. Democracia é o governo do povo. Então, demi significa povo. Demi, governo do povo. Cracia, governo. Demo, povo. Então, demi, governo do povo. Democracia, governo do povo. E demi significa povo. E urgo. Bom, eu que sou médico, eu uso muito, né? Vamos fazer um teste ergométrico, né? Ergo, urgo, ergo é a mesma coisa. Significa esforço, trabalho. Vamos fazer um teste de esforço. Então, Igor, você sabe que o nome Igor significa aquele que se esforça? Igor. O nosso genro chama Igor, né? Falo, pô, escolhi você pelo nome, você é um cara esforçado, né? Um cara que trabalha. Uma coisa que eu queria era um genro preguiçoso, né? Então até no nome abençoado, Igor, trabalhador, tal, esforçado. Então, ergo, urgo, Igor, isso daí significa trabalho. Então, demiurgo, aquele que trabalha para o povo, ou o povo trabalhador, tipo um operário. Mais especificamente, eles falavam que era um tecelão. Ele vivia tecendo o universo, ele passava o dia inteiro organizando, tecendo, né? Por isso que o Platão admirava tanto esse Deus, né? Era um Deus que organizava tudo, controlava tudo, tecia tudo, refazia. Era um trabalhador, aquele que trabalhava para o povo, que organizava as coisas para o povo. Então esse é o Deus de Platão. Tem muita semelhança, né? Muitos aspectos, ele é semelhante àquilo que nós entendemos, né? Como nós entendemos o nosso Deus, o Deus cristão, certo? O Deus dos judeus, o Deus cristão, certo? Então, por isso que não foi muito, vocês vão entender o porquê que muitos dos primeiros pais da igreja, até os escolásticos, Tomás de Aquino, essas coisas assim, o próprio Agostinho, antes do Tomás de Aquino, eles valorizavam muito tudo aquilo que o Platão falava e o que o Aristóteles falava. De modo geral, a filosofia grega foi muito estudado pelos pais da igreja, e nós temos muita influência dos gregos. Mas o nosso top de influência grega é quem mesmo? Antes do Agostinho ainda, que viveu antes do Agostinho. É o nosso irmão Paulo, o Paulo da Bíblia, sabe? Ele tem muita influência dos gregos, sabe? O Paulo era um cara extremamente culto. Ele sabia tudo dos judeus e sabia tudo dos gregos, que era a cultura predominante na época. E sabia tudo dos romanos. Sabe? Porque ele era até romano, né? Ele tinha nacionalidade romana, inclusive, sabe? Então, as três culturas que dominavam na época, que era a judaica, que era judeu, grega e romano, o Paulo era um suprassumo. Se o Paulo vivesse hoje em dia, ele nem seria PhD, deveria ser uma coisa mais do que um PhD, sabe? Ele era um cara super estudado. E essas coisas que nós estamos falando, a gente transparece na nossa Bíblia, no Novo Testamento especialmente, a gente tem muita influência dos gregos. Irineu, um dos pais da igreja, né? Os primeiros teólogos que existiu, ele apresentava a ideia de que o pecado se originou na voluntária transgressão e queda de Adão no paraíso. Por sinal, essa ideia do Irineu, esse conceito, esse entendimento do pecado do Irineu, é o que predomina até hoje, né, irmão Irineu? Tá vendo? É por isso que o Irineu chama Irineu, né? Em homenagem a esse homem, né? Tão importante, esse teólogo, né? Que existiu no começo da igreja, na igreja primitiva, sabe? Mas mais recentemente, né, por influência do racionalismo, da filosofia evolucionista, como a gente fala, a doutrina da queda do homem e dos seus efeitos fatais sobre a raça humana, aos poucos, ela foi sendo descartada. Os evolucionistas, os racionalistas não creem nisso, sabe? A ideia do pecado foi substituída pela ideia do mal. Ele volta a quem? Eles voltam a quem? Voltam os gregos, sabe?
E este era explicado de várias maneiras. Isso que nós vamos estudar na aula de hoje, né? Essas várias maneiras que eles tentavam explicar o pecado em comparação com a maneira como nós, que somos, né, cristãos, evangélicos, reformados, como nós entendemos. Então nós vamos fazer esse contraponto. Então, o item B, dados bíblicos a respeito da origem do pecado. Agora vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da origem do pecado. Isso nós já falamos, como nós falamos, mas vamos voltar de novo, né? Na Escritura, o mal moral existente no mundo transparece claramente como pecado, isto é, como transgressão da lei de Deus. O homem foi dotado de uma natureza transgressora. A partir do pecado do Adão, o homem foi dotado da natureza, uma natureza transgressora, sabe? Que permanece até hoje. Então, como foi que o homem adquiriu essa natureza? Acabei de falar. Através do nosso pai primeiro, o Adão. Quando Adão se tornou pecador, transgressor, essa natureza pecaminosa, ela entrou em Adão e foi transmitida a nós, né? Todos nós. Então, item 1. Como não se pode considerar Deus como o seu autor? Deus é o autor do pecado? Não. Mas não foi ele que fez o Adão? Sim. Então explica, já que ele fez o Adão, como é que ele não fez o pecado junto, já que o Adão é pecador? E nós somos também. Isso. O Adão tinha uma escolha, certo? Deus deu escolha para o Adão. Ele podia seguir esse caminho ou podia ser aquilo. Então ele voluntariamente, ele que adquiriu, ele chamou para ele essa natureza. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não é o autor do pecado. Deus é o criador do Adão, e da Eva, claro. Mas ele não é o autor do pecado. Isso foi porque Deus dotou o Adão do livre-arbítrio e o Adão usou mal, né, essa propriedade que ele tinha. Então, implicar Deus como autor do pecado não somente conflita com a Escritura, mas também a voz da consciência que atesta a responsabilidade do homem. Dentro do nosso coração, aquela vozinha que sempre está falando com a gente, a nossa consciência, ela não fala isso? Que Deus não tem nada a ver com o negócio do pecado? Deus não é autor do pecado coisa nenhuma? Quem é o autor do pecado é o homem, que escolheu voluntariamente transgredir, né, a vontade de Deus. Então, em Jó, no capítulo 34, no verso 10, está escrito exatamente isso. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. E em Tiago, já no Novo Testamento, né, no capítulo 1, verso 13, está escrito assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Não somente Deus não pode ser tentado pelo mal, como Deus não tenta ninguém, certo? Então Deus nunca faz isso, Ele nunca tenta as pessoas. No máximo, Ele permite que o inimigo, o diabo, os anjos, os malignos, tentem, né? Mas ele diretamente, Ele não tenta ninguém, Ele não coloca no coração de ninguém nada de ruim, né? Sempre quando alguma coisa vem, foi por livre escolha do homem e influenciado pelo maligno, por Satanás e seus anjos. O pecado se originou na terra? Não. O pecado se originou lá no céu. Antes da terra ser formada, pelo que dá para entender, o pecado já existia. Os anjos já tinham se rebelado. Lúcifer, né, acompanhado por um grande número de anjos, eles já tinham se rebelado, lá na glória, lá no céu, lá em cima, antes da terra mesmo ter sido formada. Então, Deus criou um grande número de anjos que eram originalmente bons. Mas os anjos também, assim como o homem, a gente se percebe que também eles tinham o livre-arbítrio. E eles escolheram pecar. Eles escolheram. Mas ocorreu uma queda no mundo angélico, no qual legiões de anjos se apartaram de Deus. Eles foram movidos pela tentação de serem
tão poderosos quanto Deus. O primeiro pecado foi movido por qual sentimento? Isso, mais fundo. Orgulho. Orgulho. Acho que é por isso que Deus odeia tanto orgulho. Você quer desagradar a Deus, quer cheirar mal para Deus, seja orgulhoso. Sabe? As pessoas arrogantes, orgulhosas, cheias de si, sabe? São profundamente desagradáveis para Deus. Porque esta é a chave, a origem do primeiro pecado, que foi cometido lá no céu. Né? Lúcifer, cheio de si, porque realmente era um anjo, né? Um arcanjo, cheio de poder, cheio de beleza, cheio de glória, né? Porque Deus o fez assim, sabe? E ele se esqueceu que ele, assim como nós, apesar de ser tão grandioso, tão poderoso, tão inteligente, tão capacitado, tanta coisa, ele era totalmente dependente de Deus. A vida dele, a essência dele, assim como nós, totalmente dependente de Deus, apesar de ser tão poderoso do jeito que ele era. Mas ele achou que ele podia ser mais, que ele podia ser como Deus, podia ser maior do que Deus, podia suplantar a Deus. Cheio de orgulho, ele pecou. O que moveu Lúcifer a pecar foi o orgulho. Sentimento desprezível. Quem é humilde se aproxima de Deus. Quem é orgulhoso se afasta. Sim. Então, 3. A origem do pecado na raça humana. Como o pecado chegou aqui para nós, né? O tentador veio do mundo dos espíritos, né? Com a sugestão de que o homem, colocando-se em oposição a Deus, poderia tornar-se semelhante a Deus. Após o primeiro pecado, Adão passou a ser escravo do pecado, certo? Então, ele, não se contentando de ser já pecador, Lúcifer e seus anjos, resolveu contaminar o homem também. Então ele veio aqui, e aquela história que a gente conhece tão bem, né? E ele induziu a Eva ao pecado primeiro, né? E depois ele pegou, o Adão acabou, né, sendo solidário com a Eva e acabou pecando também, igualmente, se afastando do Senhor. Mas foi o Lúcifer, foi o diabo, quem trouxe o pecado que ele já tinha cometido e acabou levando o homem a ser solidário. Sim. Antes do Adão pecar, o Lúcifer já era um pecador. Há quanto tempo? Naquele tempo não existia tempo. Então a gente nem sabe há quanto tempo que o Lúcifer já era pecador. Que o tempo só começou a existir depois que o universo foi criado. E ele já era pecador antes. Sabe? Quando ele já veio tentar o Adão, né? Ele já era um pecador. Sabe? Ele influenciou. É interessante, né? Isso acontece tanto entre os anjos, pelo visto, como entre o homem, né? Quando o ser humano está fazendo uma coisa errada e ele é confrontado, então ele gosta de falar que ele não está sozinho, sabe? Não é assim? Então, por exemplo, a pessoa está usando droga, por exemplo, fala, fulano, você está usando droga, bota a pessoa contra a parede, o filho, né? O pai coloca o filho contra a parede. Fala, pai, mas o fulano, o ciclano, o beltrano, o filho daquele seu amigo, sabe? Aquele seu amigo do peito, ele também usa droga. Como se o mal que os outros estivessem fazendo diminuísse a carga do seu próprio mal, do seu próprio pecado. Entendeu? Não diminui. Se você bota um político contra a parede e fala, você está roubando, ele fala, mas o outro lá do outro partido também está. Entendeu? Não é assim? Do partido do fulano. Aquelas joias lá, você explica aquelas joias? Não tem o assunto das joias agora? Pois é. Então, olha aí. Você roubou a Petrobras, mas você roubou as joias, sabe? Então, como se isso diminuísse o pecado. Diminui? Não. O fato do outro ser pecador não diminui a gravidade do seu pecado. Sabe? Nós vamos estudar mais para frente, nós vamos repetir isso bastante, né? Então, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. E não é porque seu irmão é pecador, que o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo,
o seu inimigo, né? Eles gostam muito de dizer que o inimigo é pecador, né? Que seu inimigo é pecador, o seu pecado vai ficar menor, sabe? Entendeu? Mas o Lúcifer, eu acho que ele pensava assim também, assim como muitos homens pensam hoje em dia. Ele falou assim: se eu contaminar o homem, eu acho que eu vou provocar um terremoto lá no coração de Deus, né? Coração metafórico, né? Entendeu? Eu vou lá provocar um terremoto em Deus, eu vou mostrar que aquela criatura que ele tanto ama, que ele acabou de criar, que ele pretende ter comunhão, que ele quer ter uma comunhão íntima com ela, também é pecadora. Certo? Ele quis dividir a sua culpa, né? Então, como resultado da queda, o pai da raça, o Adão, só pôde transmitir uma natureza pecaminosa. Quem pode extrair algo puro da impureza? Pergunta retórica, né? E já responde aqui: ninguém. Está lá em Jó 14,4. C. A natureza do primeiro pecado ou da queda do homem. A natureza, agora o nosso assunto vai ser esse. A natureza do primeiro pecado, da queda do homem. O seu caráter formal. O primeiro pecado constituiu em comer o homem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi isso? Foi ou não foi? Foi. Esse foi um teste de pura obediência, visto que Deus de modo nenhum procurou justificar ou explicar a proibição. Por que não podia comer daquela árvore? Podia comer de tudo. O que aquela árvore tinha de tão diferente nas outras árvores? Sabe? Ela era bonita, apetitosa, cheirosa, perfumada, né? Por quê? Era só uma prova. Não tem uma justificativa moral, essas coisas. Ela não estava envenenada, assim, no sentido de veneno físico, pelo menos, né? Entendeu? Mas ela era um teste de obediência. Puro teste de obediência, não tem outra explicação, sabe? Então o fato de comer daquela árvore era só um teste de obediência, que Deus estava provando o coração do homem. E como nós lembramos na aula passada, era o único mandamento que existia na face da terra naquele momento. Não existia outro mandamento. Cumprir a lei naquele tempo significava não comer daquela fruta, daquela árvore específica. Podia comer de todas as outras árvores, e pelo visto lá tinha muitas, né? Todas as outras frutas, todas as outras árvores, você podia comer de tudo, fazer de tudo, podia fazer o que você quisesse lá dentro, né? Com relação à comida e bebida, mas você não podia comer só daquela árvore e só daquela fruta, sabe? Era um teste de obediência. Assim como a gente testa os filhos da gente, às vezes, né? Para saber se é obediente, né? Você deixa de propósito uma armadilha, né? E fala lá para o menino: você não pode fazer isso, né? Não pode mexer naquele lugar, né? Entendeu? E fica lá de olho para ver se ele vai te obedecer ou não. Vocês já fizeram isso? Não, eu já fiz. Eu sou pai há mais tempo, né? Pai calejado. Meu mais novinho já está com 24 agora, sabe? Mas a gente fazia isso para saber se o filho era obediente ou não. E Deus faz isso. Deus não é pai? E o pai testa os seus filhos. Ele testa a obediência dos seus filhos, sabe? Então Deus faz como todo pai, fez como todo pai e se decepcionou. O Adão não era obediente. Algumas vezes sim, outras não, né? Que foi mais de um teste, né? Então, agora vamos falar do caráter essencial e material do pecado, né? Do primeiro pecado, nós estamos falando do primeiro pecado, né? Aquele que nos contaminou. Então, o primeiro pecado do homem foi um pecado típico. Não é muito difícil entender porque o primeiro pecado era pecado. Foi desobediência, pecado típico, né? Isto é, um pecado no qual a essência real da transgressão ela se revela assim claramente. Não tem muita dificuldade para entender por que o primeiro pecado foi um pecado. Naturalmente, podem distinguir-se diferentes elementos do primeiro pecado. No intelecto, ele revelou-se como incredulidade e orgulho. Olha a contaminação de Satanás. Incredulidade e orgulho. O Adão não acreditou e a Eva não acreditou que Deus fosse fazer o que ele ia fazer, o que ele tinha prometido que ia fazer. E o orgulho, porque ele queria ser igual a Deus. Assim como Satanás queria ser igual a Deus, o homem também queria ser igual a Deus. Orgulho, sabe? Nos sentimentos,
com uma ímpia satisfação ao comer do fruto proibido, né? O homem, e pelo jeito os espíritos também, os demônios, né? Eles têm uma ímpia satisfação de fazer aquilo que Deus falou que não é para fazer, sabe? A gente vê os meninos, né, as meninas, as crianças, elas já nascem com essa tendência, sabe? O pai manda fazer uma coisa, parece que ela tem aquela coisinha lá remoendo dentro dela, que ela quer fazer diferente, quer fazer o contrário, não quer obedecer, sabe? É uma satisfação ímpia de ser desobediente, de ser rebelde. Tem até as grifes, né, de moda até que valorizam muito aquele que é rebelde, né? Se veste como rebelde, pinta o cabelo de vermelho, bota um monte de, vamos dizer assim, tatuagens, faz isso, faz aquilo. Rebeldia, pura rebeldia, sabe? Entendeu? Você não pode usar isso, a pessoa usa, sabe? Entendeu? E por fim, na vontade, como desejo de ser como Deus. Intelecto, sentimentos, vontade. Não lembra alguma coisa para vocês? Intelecto, sentimentos, vontade. A alma. O primeiro pecado ocorreu no corpo do homem? Ocorreu primeiro no corpo? Ocorreu no espírito? Ocorreu na alma. Sabe? E quando ele ocorreu na alma, ele começou em que parte da alma? Qual das funções da alma que caiu primeiro? Qual foi a primeira parte, qual foi a primeira barreira da alma que caiu? O intelecto. Primeiro, o diabo falou com a Eva. Ele a convenceu intelectualmente, mostrou raciocínio. Certamente você não morrerá, sabe? Mas você vai ser poderosa como Deus. Ele falou com ela. Então ela entendeu racionalmente. Daí ela teve vontade. Despertou nessa. Ela olhou para aquela árvore e ela viu que era agradável, que ela parecia gostosa, cheirosa, sabe? E daí derrubou por último a vontade. Como é que a gente peca? Cada pecado que a gente comete é a mesma sequência. Pode observar. Pode fazer uma análise na sua vida, no último pecado que você cometeu, como é que foi? Primeiro é o intelecto que cai. A primeira coisa é aquela sugestão do diabo que vem no ouvido. Você não sabe de onde você viu aquela sugestão, aparece uma coisa na tua cabeça, meio do nada, né? Essas coisas, vem aquela sugestão. Primeiro você aceita aquilo racionalmente. Depois você tem vontade, mexe com a tua emoção. E daí a vontade cai. Entendeu? Mexe com a emocional, quer dizer, e depois a vontade cai por último. A vontade é a última barreira. Mas o pecado sempre começa na alma. O corpo acaba sofrendo, o espírito acaba sofrendo, mas a alma é aonde que o diabo atinge a gente, começando pelo intelecto, depois na emoção e por último na vontade. Pode observar, todo pecado é assim. E o primeiro pecado não foi diferente dos outros, nesse sentido. Aliás, ele é um arquétipo, né? Nós estamos falando tanto de arquétipos, né? Então esse daqui é um arquétipo, é um modelo. Como a gente peca? É o sistema, né? Pode falar, Márcia. Primeiramente. Sim, a primeiramente, quer dizer, dentro da alma ainda, primeiro a mente, depois a emoção e segundo ele atende à vontade. Depois ele repercute no corpo e no espírito ao mesmo tempo. Sabe? Ele acaba matando o nosso espírito, nos separando de Deus, né? Quando o nosso espírito morre, ele fica apagadinho, morre, a gente perde comunhão com Deus, não é assim? E o nosso corpo começa a sofrer as consequências. Vem a morte também, primeiro a morte, que a gente falou primeiro espiritual, mas depois vem as doenças, né? A gente vai falar sobre isso bastante, as doenças físicas e por fim a morte física, sabe? Então essa é a sequência, é assim que a gente cai. Então, o primeiro pecado ou a queda como ocasionada pela tentação. Os procedimentos do tentador, os procedimentos do maligno, né? A queda do homem foi ocasionada pela tentação da serpente, que semeou na mente do homem as sementes da desconfiança e da descrença. Não foi esse o método de Satanás? Ele semeou, ele jogou aquela sementinha, né? Na alma do homem, né?
da desconfiança, da descrença. Não, certamente você não vai morrer, né? Entendeu? Questionou as boas intenções de Deus. Olha, Deus só está te tratando assim, sabe? Ele só está te tratando desse meio, porque Ele sabe que você pode ser poderoso como Ele. Certo? Entendeu? Aquele cara só quer teu mal. Tipo, o diabo estava falando de Deus, né? Ele só quer o teu mal. Ele sabe que você tem esse potencial imenso de ser como Ele, de ser tão sábio como Ele, de ser tão capacitado como Ele, de ser tão grande como Ele, de ser tão inteligente como Ele, de ser tão sábio como Ele. Por que você precisa de Deus? Por quê? Bobagem. Ficar dependente de Deus a vida toda. A eternidade toda. Não, você pode ser como Ele. Você pode ser melhor do que Ele. É assim que o diabo faz. Por fim, o desejo concretizou o pecado. O homem desejou, teve vontade, a mulher e depois o homem, né, o Adão, desejou, e daí concretizou o pecado. Então, item 2, a interpretação da tentação. A narrativa dada em Gênesis ensina-nos meramente que, embora o homem seja atualmente incapaz de realizar algum bem e esteja sujeito à lei da morte, não há por que ser necessariamente assim. Uma vida em comunhão com Deus livra o homem do pecado e da morte. Isso é claro que vai ser o assunto da próxima aula, né? O homem no estado da graça, né? Mas a gente já dá uma adiantadazinha. A serpente foi um instrumento próprio para Satanás, pois ele é a personificação do pecado, e a serpente simboliza o pecado. Os animais pecam? Existe pecado no mundo animal? Não. Então a serpente é um símbolo só, não esqueçam disso. Ela simboliza, sabe, o pecado. Mas não necessariamente as serpentes que existem por aí no mundo animal, elas são pecadoras. Vocês sabiam disso? Não existe pecado no mundo animal. Nós vamos falar mais disso depois, né? Em sua natureza astuta e enganosa, assim como o homem vê a serpente, o que ela simboliza, né? Então, os seres humanos, nós olhamos para a serpente e vemos que ela age de uma maneira astuta, enganosa, ela fica escondidinha no meio daquela moita, você está passando e ela, né? E quando ela injeta a sua peçonha, o seu veneno em nós, ela nos mata. E assim o pecado age, sabe? Ele fica à espreita, assim como uma serpente, escondidinho no meio de uma moita. Você vai estar andando despreocupado, cuidando da tua vida, você nem está pensando, né, naquilo, de repente, pronto. Você é abordado pelo pecado, e se você é atingido, é morte. Sabe? Por isso que ela é um símbolo, não esqueça, sempre a serpente é um símbolo. A queda pela tentação e a salvabilidade do homem. Por que o homem é salvável? Né? Tem-se sugerido que o fato de que a queda do homem foi ocasionado pela tentação proveniente de fora, certo? Pode ser uma das razões pelas quais o homem é salvável, diversamente dos anjos que não estiveram sujeitos a uma tentação externa, mas à sua própria natureza. Existe uma doutrina, que é essa que nós acabamos de ler, que fala que existe possibilidade do homem ser salvável porque ele foi induzido ao pecado por Satanás. Mas os anjos não são salváveis, sabe? Os anjos maus, os demônios, né? Eles não são saudáveis. Então, Satanás e seus anjos, eles não são salváveis porque eles não foram tentados por ninguém. Eles decidiram por conta própria pecar. Então, a diferença do homem, que foi influenciado pelo tentador, pelo diabo, dos anjos com relação ao pecado é essa. Segundo essa doutrina, o homem pode ser salvável, se arrepender, confessar o Senhor Jesus, conforme nós sabemos. Mas os anjos não. Aos anjos está guardadinho aquele lago de fogo, né, que eles vão ser jogados no último dia e eles vão ter a morte eterna, né?
Eles decidiram por conta própria, eles não foram tentados por ninguém. Quem que tentou os anjos? Quem que tentou Satanás? Oi? Eles tinham um livre-arbítrio. Uma coisa que a gente tem que chegar à conclusão, que Deus também deu livre-arbítrio para os anjos, senão eles não tinham pecado. Sabe? Não era só nós, nós, né, os seres humanos, que fomos dotados de livre-arbítrio. Deus, quando criou os anjos, também criou assim. Porque se eles fossem que nem um robô que não tinha condição de decidir, que já estava no programa deles, né, no DNA dos anjos, lá vamos dizer assim, né, que eles não tinham condições de decidir, eles não poderiam ter optado pelo pecado. Sabe? Então, se eles pecaram, se eles tiveram essa escolha, é porque também eles também são dotados de livre-arbítrio. E aqueles anjos que continuam fiéis ao Senhor até hoje, né, a gente sempre ouve, né, Gabriel, por exemplo, né, entendeu? E são anjos que escolheram não pecar. Então teve o grupo que escolheu pecar e um grupo, pelo jeito maior, graças a Deus, né, que escolheu não pecar, sabe? E a explicação evolucionista da origem do pecado. Agora vamos voltar de novo para a teoria da evolução, né, fazer o nosso contraponto, né, o que está escrito na Bíblia, o que o mundo, né, fala, o que especialmente a ciência fala, e muito embora tenha essa teologia liberal, que é a influência, né, na teologia do evolucionismo, dessas coisas assim. Então, segundo os evolucionistas, a narrativa da queda é uma representação mítica e alegórica de uma experiência ética ou de uma catástrofe moral realmente sucedida no princípio da história, que resultou em sofrimento e morte. Então, segundo eles falam assim, houve um tempo, né, na história da humanidade, que de fato aconteceu essa tragédia toda que está descrito na Bíblia. E isso marcou o homem, marcou o DNA do homem, está no DNA dele, né? Então passa de geração em geração, essas coisas assim, sabe? Então isso daí de fato aconteceu, né? Nesse momento, né, da história do homem, essa ideia da queda aconteceu, então está marcado, e é assim que eles conseguem explicar, porque todo homem tem dentro dele, né, todo ser humano tem, né, dentro dele, aquela sensação que tem alguma coisa de errado com ele. Sabe, que ele fez em algum momento da história, né, da humanidade, no caso, não dele individualmente, mas da história da humanidade, alguma coisa muito errada ele andou fazendo. Tem Nat, né, esse teólogo, ele fez um relato, teólogo liberal, né, ele fez um relato minucioso e interessante da origem do pecado segundo o ponto de vista evolucionista, né? Ele se deu conta de que o homem não poderia herdar o pecado dos seus antepassados animais, visto que esses não tinham pecado algum. O homem não foi feito do barro? Os animais a mesma coisa, antes do homem inclusive, né? O homem caiu, né? E se tornou pecador através de Adão. E os animais? Eles pecaram? Na história da vida animal na face da terra, né? Algum momento eles pecaram? Não, eles sofrem a influência do pecado humano, sabe? Sim, pode ser. Isso mesmo, continua. Se nós herdássemos dele, nós não seríamos pecadores, não é assim? O animal não é pecador. Como é que o homem seria pecador se nós somos originados dos animais? Já que os animais nunca pecaram. Faz sentido? Não faz. Então essa que é a crítica. Então foi uma crítica muito inteligente, né? Muito bem analisada. Falou, se os animais nunca pecaram, sabe? Como que o homem pode ter herdado o pecado dos animais se ele evoluiu a partir dos animais? Isso. Por que não são pecadores até hoje? Isso. Como é que é? Foram construídos do barro. Só que, diferentemente do ser humano, eles não receberam aquele espírito especial, sabe? Que veio de Deus, sabe? Não teve aquele sopro, sabe? Que veio de Deus, assim,
para poder dar vida para eles. Eles já fizeram uma alma animal, uma vida animal, que é diferente da vida humana. A vida humana, ela é imagem e semelhança de Deus. E a vida dos animais não é. E eles são irracionais, essas coisas assim, sabe? Mas eles têm vida, com certeza, né? Você vê um cachorro está vivo, o leão está vivo, né? Entendeu? Mas eles não têm uma vida igual à nossa, que é a imagem e semelhança de Deus. Não receberam um sopro. Não. Isso. Ele foi feito, o corpo dele foi feito do barro. O nosso corpo foi feito do barro. Nesse ponto nós somos semelhantes. É. A diferença está no espírito que tem no animal e no espírito que tem no homem, vamos dizer assim, né? Que o nosso espírito é de Deus. É a imagem e semelhança de Deus. O espírito que foi soprado em nós, ele é muito diferente do que existe no animal. É outra natureza. A nossa diferença está no espírito que foi soprado. Naquela hora que Deus nos fez, no sexto dia, ele não fez aquele bonequinho de barro, até aí parecia fazer um animal qualquer. Mas na hora que ele soprou aquele espírito especial, que vem, né, que estava guardado na glória, que era a imagem e semelhança dele, isso que fez toda a diferença para nós. Sim. Foi feito do que então? O corpo do animal foi feito do quê? Mas mas a matéria-prima era o barro, sim. Sim. Olha. Isso. Não, realmente. Não, eu concordo com vocês dois que não tem um relato assim, de uma maneira pormenorizada, né? Que foi tirado do barro, assim, essas coisas assim, sabe? Mas a gente, por dedução, é que a gente chega à conclusão que se o corpo do animal é tão parecido com o corpo do ser humano, em muitos aspectos, né? Então eles tiveram uma origem semelhante, sabe? Não, se a teoria da evolução fosse verdadeira. Isso. Que o corpo do animal não foi feito do barro. Não, ele está. Vamos dizer assim, esse cientista, teólogo lá, né? Ele está certo justamente porque ele considera que a origem do barro foi tanto comum para o ser humano como para os animais. A origem a partir do barro do corpo, sabe? Agora, o espírito que vivifica, né, o animal é diferente do espírito que vivifica o homem, sabe? A diferença está no espírito, não está no barro. Segundo o meu entendimento e segundo o desse cientista também, né? Certo? Agora, a diferença que tem é que se o corpo fosse originalmente pecador, isso daí vai ser muito discutido durante a aula, né? Então, a gente teria, vamos dizer assim, herdado essa matéria maligna, dessa matéria maligna que forma o nosso corpo, todo o mal, sabe? E não é verdade, a gente sabe que não. A gente vai falar muito sobre isso hoje, sabe? A gente vai voltar para esse ponto. Bom, os resultados do primeiro pecado. O primeiro resultado foi a depravação total da natureza humana. Segundo, a perda da comunhão com Deus mediante o Espírito Santo. 3. Consciência da corrupção. Nós nos tornamos conscientes que nós estamos nos corrompendo, revelando-se no sentimento de vergonha. O homem procurou fugir da presença de Deus. E a morte, tanto física como espiritual. E por fim, a mudança de residência. Nós perdemos o nosso endereço, né? Tivemos que mudar, né? A gente morava lá no Éden, então essas coisas nós fomos expulsos de lá. Então, o homem foi expulso do paraíso porque este representava o lugar de comunhão com Deus. E era símbolo da vida mais completa, de uma bem-aventurança maior reservada para ele, se o homem não tivesse pecado, se ele continuasse firme. Certo? Então, esse assunto realmente é muito polêmico, né? Então, não é à toa, né? Diz que quando a gente começa a estudar muito teologia, que eu estava falando no começo, a gente começa a ficar meio até descrente das coisas que a gente acreditava antes, né? Entendeu?
Aham. Ah, sim. É. Tem teoria para tudo, né, Felipe? Tem teoria para tudo. Se você, a gente vai ver aqui um monte de teorias hoje, né? Entendeu? A mente, né, o ser humano tem uma imaginação muito rica, né? E ele consegue imaginar tanta coisa. Mas agora vamos falar, o segundo capítulo, cada vez que está escrito em vermelho e tem um número romano na frente, é um capítulo do livro, tá? Então esse daqui, o caráter essencial do primeiro pecado. Vamos agora falar do caráter essencial do primeiro pecado. O pecado é um dos mais tristes fenômenos, né, da vida humana e também é o mais comum. Quase todo dia a gente peca, né? Seja um pecadinho, um pecadão, mas quase todo dia, mesmo nós que estamos na graça, né? E já estamos nesse estágio da graça, a gente vira ou mexe está envolvido com esse pecado, né? Então, teorias filosóficas a respeito da natureza do mal. Então, quando a gente está falando dessas teorias, vamos voltar aqui para o título, né? E sempre em correspondência ao caráter essencial do primeiro pecado, né? Então, a teoria dualista que tenta explicar o caráter essencial do primeiro pecado é uma teoria que foi muito comum, né, na filosofia grega. Isso. E na forma do gnosticismo, né, já foi muito falado de gnosticismo, né? Contaminou a igreja primitiva. Então, a igreja primitiva ela era contaminada pelos gregos, pelos filósofos gregos, pelo gnosticismo. Gnósticos é conhecimento, sabe? Então, cismo, né? Então, aquela teoria que os gregos tinham, que conhecimento é virtude, que conhecimento é, né? Tudo que tem de bom está no conhecimento. Se você estudar bastante, se você tiver muita sabedoria, a tua vida está resolvida, sabe? Você está em paz com o mundo, com Deus, com a natureza, com tudo, né? Então, é isso que os gregos acreditavam. E essa teoria, esse gnosticismo, ele contaminou a igreja primitiva. Vários assim pais assim da igreja, eles eram influenciados e muito pelo gnosticismo, sabe? Então, admite a existência de um princípio eterno do mal e sustenta que no homem o espírito representa o princípio do bem e o corpo o do mal, ou seja, a matéria é má, certo? O espírito é bom. Se isso fosse verdade, os animais seriam maus, todos maus, certo? Seriam pecadores. Não só o ser humano seria, certo? Não é assim? Que nós voltamos de novo na história da matéria. Toda a matéria era mal. Não, estou falando do ser humano, você sabe. Que o espírito, quando se une com a matéria. Não, é tudo junto como nós. Mas quando o espírito, quando Deus, né, ele coloca o espírito junto com a matéria, com o corpo, quando nós somos formados e nascemos, naquele momento o espírito é contaminado pelo mal que está na matéria. Quer dizer, a matéria, ela já é, segundo os gregos, né, e segundo muita gente acredita até hoje, a matéria é naturalmente má. Ela é maléfica. Tudo que entra em contato com a matéria se torna mal, pecaminoso. E a origem do pecado está nesse dualismo, sabe? Na união do espírito perfeito, sem pecado, com a matéria maléfica, sabe? Então nós somos contaminados. O espírito nosso se contamina, por mais que ele seja perfeito, que ele venha sadio, né? Essas coisas assim, ele entrou em contato com a matéria, ele se contaminou. Isso, exato. Então a gente, se essa teoria fosse correta, a gente não tem culpa nenhuma do pecado. Culpa é de Deus que botou a gente em contato com essa matéria pecaminosa. Não é assim? Que culpa a gente tem? A gente não tem alternativa. Ele botou o espírito em contato com a matéria pecaminosa e a gente virou pecador. É assim que se a gente for levar a sério essa teoria, né, dos gregos, então é essa a consequência do pecado, certo? Então eles tentam explicar o caráter essencial do primeiro pecado dessa maneira. É correto? Bate com o seu espírito? Com a sua consciência? Não, não é correto. Mas muita gente acredita nisso.
Tá? Então essa é a famosa teoria dualista, certo? Continuando, admite que existe além de Deus algo eterno e independente da sua vontade, que é sustentável. Qual que é esse outro algo eterno que existe além de Deus? A matéria. Que a matéria, segundo essas pessoas que creem nessa teoria, a matéria sempre existiu. Ela vai lá no Big Bang, ela explode, depois ela se concentra, depois ela explode de novo, depois ela se concentra, mas ela sempre existiu. A matéria é eterna, segundo as pessoas, e sempre má, sabe? E ela sempre é a fonte. Hã? Segundo a teoria dualista, essa teoria é proveniente dos gregos, mas que é praticada até hoje, né? E B, ela retira do pecado o seu caráter ético e torna algo puramente físico. Ou seja, o espírito entrou em contato com a matéria, não tinha alternativa. Adquiriu a natureza pecaminosa e virou pecador. Certo? Elimina a responsabilidade do homem pelo pecado, como nós falamos. O homem não é mais responsável pelo pecado, não foi por causa do livre-arbítrio que ele escolheu pecar, sabe? Ele simplesmente está respondendo àquela tendência maléfica que está impregnada na matéria. A segunda teoria, que tenta explicar o caráter essencial do pecado, chama teoria de que o pecado é mera privação. Leibniz é um estudante, um estudioso muito consagrado, matemático brilhante, né, essas coisas. Mas esse Leibniz afirma que as limitações do homem tornam o pecado inevitável. Com isto, embota a noção de que o mal e da corrupção do pecado destrói os sentimentos de culpa e cancela a responsabilidade moral do ser humano. O ser humano, a natureza dele é tão limitada, que ele não tem alternativa a não ser pecar, segundo Leibniz, sabe? A terceira teoria que tenta explicar a natureza essencial do primeiro pecado, todas essas teorias estão percebendo que são furadas, né? Isso não é verdade. A gente está explicando como que as pessoas pensam, né, Felipe? São as teorias, né? Então, a terceira teoria que tenta explicar a natureza essencial do primeiro pecado é a teoria de que o pecado é uma ilusão. Spinoza, né? É um sábio, um filósofo, até inclusive de origem judia, essas coisas. E realmente o cara era super inteligente, cheio de ideias, né? Ele desenvolveu essa teoria. Então, Spinoza sustenta que a resultante consciência do pecado deve-se simplesmente à inadequação do conhecimento do homem. Ou seja, se o homem fosse mais esperto, mais sabido, mais sábio, se ele fosse parecido com Deus, assim mesmo, né? Se ele tivesse a sabedoria, a inteligência, a capacidade de Deus, ele não ia pecar. Então, se o homem visse tudo como Deus vê, não existiria pecado, certo? Vocês já repararam que as pessoas mais inteligentes são aquelas que mais pecam? Ele tem até mais arma para pecar, né? Entendeu? Ele é mais inteligente, ele é mais poderoso. Não, os que são mesmo, que são mais capacitados, né? Eu conheço muitas pessoas que são brilhantes, né? Que têm uma inteligência muito acima da média, sabe? Mas muito acima da média, sabe? Eles são mais propensos a pecar. Eles pecam mais do que o pobrezinho, ele fica mais com medo de Deus, vamos dizer assim, mais temor a Deus, e não peca. Ele se segura, passa uma vida mais certinha. Agora, aquele que é mais poderoso, que consegue ter mais acesso a recursos, que tem mais ideias, eles são os pecadores maiores. A experiência da humanidade atesta que os mais inteligentes são muitas vezes os maiores pecadores. Então, ele dá o exemplo aqui, o Luiz Berkoff, de Satanás mesmo, né? Satanás foi um ser super capacitado, super inteligente, brilhante mesmo, né? E pecou. E o exemplo que me vem à mente, assim, quando eu estava lendo aqui, é do Salomão. Existiu pessoa mais sábia, mais inteligente, mais capacitada do que o Salomão, mais rica do que o Salomão? Pois, isso, exato. O cara pecou 3x4, né? Foi liberado para ele uma vida assim de excelência, muito acima da média, sabe? Com relação à riqueza, sabedoria, entendimento e tal. E ele pecou no final da vida, mais no final da vida do que no começo,
Sabe? Então, isso não é salvaguarda, né? Ao contrário do que o Spinoza achava, o fato de você ser muito inteligente, muito capacitado, muito estudado, muito brilhante, né? Entendeu? Você realmente ser uma pessoa excepcional do ponto de vista do mundo, né? Em todos os sentidos, isso não vai te levar a ficar imunizado do pecado. Muito pelo contrário, vai facilitar a tua vida de pecado. Quanto mais poderoso uma pessoa for, mais propensa, mais fácil para ela cometer o pecado. Você acha que se o Davi, quando ele cometeu aquele pecado com a Batseba, se ele não fosse um poderoso rei, a Batseba ia subir lá no apartamento dele? De jeito nenhum. Se ele fosse, ele não estava nem descansando, ele estava lá batalhando. E se ele estivesse fazendo o que ele devia estar fazendo, ia ter tempo para pecar? Não ia. Ele só cometeu aquele pecado e teve a chance de cometer porque ele era poderoso. Então, essa teoria do Spinoza, tá? O quê? O pecado não é uma ilusão. Sabe? Está furada, né? Então, continuando, tentando explicar o caráter essencial do primeiro pecado, né? Outra teoria que surgiu aqui. A teoria de que o pecado é falta de consciência de Deus pelo fato de estar a natureza humana presa aos sentidos. Esse teólogo liberal aqui, o Schleiermacher, né? Esse do nome bem difícil, afirma que a consciência do pecado da parte do homem depende de sua consciência de Deus. Essa teoria declara que o homem constitutivamente mal. Ela lembra muito aquela primeira teoria dualista, né, que acreditava que a matéria contaminou o homem e tal, né? O homem é constitutivamente mal, ele já foi feito mal. Não. Quando o homem foi feito, quando Adão foi feito, ele era perfeito. Ele foi criado de uma maneira tal que ele tinha tudo para ser do bem, para ser bom. Deus o fez perfeito. Ele era como se fosse uma criança, como nós falamos na aula passada. Era só desenvolver, não tinha nada de errado com ele. Ele escolheu ser mau, por causa do livre-arbítrio. Então, essa teoria repousa também numa incompleta indução dos fatos, visto não levar em conta que muitos dos mais odiosos pecados não pertencem à natureza física do homem, mas sim à sua natureza espiritual, como, por exemplo, a inveja, o orgulho, a malícia e outros semelhantes. Nós pecamos na nossa alma. É por ali que nasce o pecado. Você lembra que nós falamos agora? O pecado nasce na alma, ele não nasce no corpo. No coração. O coração diz que é a sede da nossa alma. É dentro do coração que mora a nossa alma. E lá dentro que mora o espírito também, claro. Mas é dentro da alma que mora o espírito, né? Ele vai se concentrando. Mas então, o pecado sempre começa pela alma. E Satanás não tinha nem corpo físico, mas por orgulho, ele pecou. E o primeiro pecado, a gente percebeu que ele tinha uma parte considerável que foi orgulho. O homem queria ser igual a Deus, sabe? Entendeu? A malícia, inveja, isso tudo está na alma, não está no corpo, sabe? Então, essa teoria também é furada. Então, agora vamos ver outra teoria que tenta explicar o caráter essencial do primeiro pecado. A teoria do pecado como falta de confiança em Deus e como oposição ao seu reino, devido à ignorância. Ritschl, né? Esse teólogo, também dá ênfase ao fato de que o pecado é entendido somente do ponto de vista da consciência cristã. A máxima grega, conhecimento é virtude, se lembra? Para os gregos, o conhecimento era virtude. Você quer ser uma pessoa de bem? Estude. Quanto mais você conhecer, quanto mais evoluído você for intelectualmente, mais virtuoso você vai ser. E isso vai te afastar do mal. Nós vimos que não é assim, já até pela outra teoria, né? Sexto, explicando o caráter essencial do primeiro pecado. A teoria de que o pecado é egoísmo. Miller e Strong, Deus. Apesar de ser a melhor de todas as teorias até agora mencionadas, ela só se pode definir pecado como referência à lei de Deus. Referência ausente, né, nessa definição em foco. Sétima teoria que tenta explicar o caráter essencial do primeiro pecado.
A teoria de que o pecado consiste na oposição das propensões inferiores da natureza humana a uma consciência moral desenvolvida gradativamente. Essa é a teoria do pecado elaborada de acordo com a teoria da evolução. Esta teoria limita o pecado às transgressões da lei moral cometidas com clara consciência de um ideal moral e, portanto, condenadas como más pela consciência. Agora vamos falar das ideias bíblicas do pecado? Agora a gente não vai falar de teoria, vamos falar daquilo que está na Bíblia, sabe? Não são teorias humanas tentando explicar o caráter essencial do primeiro pecado. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso, sabe? O que está escrito de fato na Bíblia. Se lembram, na primeira aula, o nosso norte está na Bíblia, na palavra de Deus. É Ele quem vai nos dar o norte. Então, segundo a Bíblia, o pecado é o mal, numa categoria específica, né? Nem todo mal é pecado. Não se deve confundir o pecado com o mal físico, com aquilo que é danoso ou calamitoso. O pecado é um mal moral. De novo, a gente volta à história dos animais, né? Vocês já viram algum vídeo lá de um leão caçando uma zebra, por exemplo? Entendeu? Ele age com aquela astúcia toda, cerca a zebra daqui, cerca dali. Ele está praticando, o leão está praticando o mal contra a zebra? Tá, sim, aquilo é maldade pura, sabe? O jeito que ele faz, astucioso, cerca, aquilo é maldade, pura maldade, né? Entendeu? É maldade, é maldade. Se você fizesse com outro ser humano, não é maldade? Como o leão faz com uma zebra? É maldade, mas é pecado? Não. É instinto. Nisso. Então todo mal é pecado? Todo mal é pecado? Não. Nem todo mal é pecado. Conflitante, né? Não tem pecado. Ele está caçando, ele precisa comer. Não, é instinto, é maldade, não é racional, é instintivo, é irracional, sabe? É uma necessidade. Deus fez o leão para comer a zebra e ele está se alimentando. Ele fez a cobra para comer o ratinho. Quando a cobra vai lá, cerca o ratinho e tal, dá aquela picada venenosa, mata o ratinho, depois engole o ratinho. É maldade? É maldade, sim, meu irmão. É maldade, isso é pura maldade. Mas é pecado? Não é pecado, não é pecado. Os animais não pecam. Não existe pecado no reino animal. Certo? Isso é instinto, ela precisa comer. Certo? Então não confunda, nem todo mal é pecado. Nem todo mal é pecado. Certo? Existem formas de mal que não são pecaminosas. Certo? Então o pecado é um mal moral. O pecado não é somente um mal, ele é um mal moral. Está na Bíblia. O pecado é um mal moral. Por que o homem pecou, o primeiro homem pecou já? Porque ele escolheu desobedecer a Deus, por livre-arbítrio, consciente, foi uma coisa decidida. Entrou na alma do Adão, então ele intelectualmente primeiro escolheu, achou que era vantajoso desobedecer a Deus. A emoção dele foi contaminada, a vontade dele, e depois a vontade dele foi contaminada. Então a alma dele escolheu pecar antes do corpo. Entendeu? Então o pecado é um mal moral. Só seres racionais, tipo Adão, ser humano, pode pecar. Ou Lúcifer, um anjo, pode pecar. Certo? Um ser irracional, um animal, um leão, uma zebra, uma cobra, seja lá o que for, eles não pecam. Eles são irracionais. Não existe pecado no reino animal. Não é pecado. É instinto, né, que você falou. Quando ele te morder, ele cometeu uma maldade. O cachorro? Cometeu, com certeza. Aquele Red Bull vai lá te estraçalhar todo, aquilo é maldade. Mas não é pecado.
É isso, é maldade. Não, é maldade sim. A gente, sim, isso, mas é maldade sim. Aquilo é maldade pura, mas não é pecado. Eu acho que é maldade. Aquilo é pura maldade, mas não é pecado. É uma maldade que não é pecado, sabe? Então, não é uma calamidade que sobreveio inesperadamente ao homem, envenenou sua vida e arruinou sua felicidade. Mas um curso que o homem decidiu seguir, deliberadamente, olha, deliberado, liberdade, tinha liberdade, deliberadamente, e que leva consigo uma miséria inaudita. Nós estamos sofrendo a consequência do pecado até hoje. Portanto, o pecado é o resultado de uma escolha livre, porém má, do homem. Certo? Isso é o conceito bíblico, provando o que eu estou falando. Em 1 João 3,4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E naquele tempo a lei, como nós já estudamos, a lei era: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Adão transgrediu a lei de Deus? Transgrediu, ele comeu. A Eva comeu, o Adão comeu, transgrediu. É pecado, desobedeceu, certo? E todos nós, como fazemos alguma coisa que é contrário à lei de Deus, à vontade de Deus, nós estamos pecando também. Sim, tudo bem, pecado e maldade. Mas o que é mais maldoso? O cachorro te dá uma mordida na perna ou o Adão comer a árvore do conhecimento do bem e do mal? Qual que é mais maldoso? O cachorro te mordeu a perna, te estraçalhou a tua perna, ou você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que é mais maldoso do ponto de vista de mal? Graduação de mal, de 1 a 10, o que é mais maldoso? Para mim não. Para mim o Adão seria uns 2 e o cachorro mordendo é uns 10. Isso. Mas a maldade, o caso, é porque o Adão, ele decidiu que ia desobedecer a Deus. Mas se você vai lá na casa do vizinho, né, tá, o vizinho foi viajar, e você rouba uma fruta e come, é pecado? Mas não é uma maldade tão grande quanto, por exemplo, às vezes aquilo que o animal faz com a gente, né? O cachorro do vizinho vem lá e te morde a perna, porque você está comendo da árvore lá da fruta do quintal. É maldade do cachorro? Claro que é maldade. Mas é maldade. Ele te mordeu, te estraçalhou a tua perna, não teve misericórdia. Pois é, porque é animal, por isso que ele não peca. Entendeu? Então o pecado tem um caráter absoluto, segundo a Bíblia agora. O pecado não é um grau menor de bondade, não é um grau menor de bondade, você entendeu? O pecado não é, vai dizer assim, é menos bondoso, sabe? Mas é um mal positivo. Não existe meio termo. Ou o homem está certo, não está pecando, ou ele está errado, está pecando, certo? Então, com relação ao pecado, não tem meia boca, não é mais ou menos assim, sabe? Ou você pecou, ou você não pecou, certo? É bem maniqueísta, sabe? Ou você está em pecado, ou você não está em pecado, certo? É lei do tudo ou nada, né? Entendeu? A lei do tudo ou nada. Tiago 2,10 nos fala a respeito disso. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um pontinho, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Quem obedece a lei por inteiro, faz tudo certo, mas eu erro uma coisa. Eu desobedeço Deus uma vez na vida. Só um mandamentozinho dele eu desobedeço na minha vida inteira. Sabe? Eu sou pecador, estou condenado. Certo? Eu posso obedecer a Deus em tudo que ele falou. A vida inteira. Desde pequenininho. Sabe? Mas uma vez na vida eu faço uma coisa. Eu desobedeço a Deus num pontinho só. Pequei, estou condenado. Certo? O pecado sempre tem relação com Deus e a sua vontade. Ora, não existe dúvida de que o grande e a central exigência da lei é o amor a Deus. Por que o que nos move a obedecer a Deus? É o amor. Nós vamos obedecer a Deus por amor, porque nós o amamos, nós o respeitamos, nós o obedecemos. Isso.
O pecado é o oposto. É a separação de Deus, a oposição a Deus, é o ódio a Deus. Quando Deus vê alguém pecando, ele se sente odiado. Hã? Mas é assim. É assim que Deus sente. 4, segundo a Bíblia, o pecado inclui a culpa e a corrupção. A culpa é o estado de merecimento da condenação, ou de ser passivo de punição pela violação de uma lei ou de uma exigência moral. E todo pecador está sujeito à corrupção, à corrosiva contaminação inerente. Culpa, a gente sabe que merece ser punido. A gente tem aquela consciência, está dentro de nós, está no nosso coração. A gente merece ser punido. A gente pecou. A gente tem consciência. Se a gente puder escapar daquilo, melhor, né? Quantas vezes eu fiz coisa errada e não fui descoberto? Muitas, minha gente, muitas. Eu acho que foi muito mais o que eu não fui descoberto do que eu fui descoberto, sabe? Então, se eu fosse realmente sofrer toda a consequência de tudo que eu fiz errado na vida, eu tinha que ter sofrido umas 90% mais do que eu sofri, sabe? E olha que eu sofri, sabe? Mas a gente sempre faz muita coisa errada, muita coisa errada. O pecado, segundo a Bíblia também, o pecado tem a sua sede no coração. O coração, segundo a Escritura, é o órgão central da alma, onde estão as saídas da vida. Então não é esse coração físico, é o coração espiritual. É o local onde a alma mora e o espírito mora dentro da alma. Em seu estado pecaminoso, o homem completo é objeto do desprazer de Deus. A alma peca, mas não é só a alma que é rejeitada por Deus. O corpo passa a ser rejeitado por Deus e o espírito também, o espírito do homem. Sabe, nós estamos falando. Então, todo homem, o homem completo, as 3 partes dele passa a ser rejeitada por Deus e passa a ser fonte de desprazer de Deus. 6º, segundo a Bíblia, o pecado não consiste apenas de atos manifestos. A gente pode pecar por pensamento? Jesus explicou muito bem isso. A gente pode pecar por sentimentos? A gente não cometeu o ato físico do pecado, mas a gente sentiu, teve inveja. É pecado? Você não expressou aquele pecado para ninguém. Você tem orgulho, você nem falou, você nem abriu a boca. Mas dentro de você falar, eu sou melhor do que o fulano. É o quê? Orgulho. É pecado. Deus viu. Você não precisa expressar, certo? Através de um ato, de uma atitude. O crime para o ser humano é depois que ele é realizado, né? Mas para Deus não. Só de você pensar, só de você sentir, se você decidiu que vai fazer aquilo, ou que não vai fazer porque você não tem uma oportunidade material para realizar, mas se você pudesse, você fazia, aí já é pecado. Em conclusão, pode-se definir pecado como a falta de conformidade com a lei moral de Deus, em ato, disposição ou estado. Então, é a falta de conformidade com a lei moral de Deus. Em ato, atitude, você fez mesmo, né? Disposição, eu gostaria de fazer, certo? Ou estado, estou me sentindo com inveja do fulano, né? Transmissão do pecado. Quase, né? Então, eu pretendia dar esse assunto inteiro hoje, mas pelo visto a gente não vai conseguir, ele é bastante extenso, sabe? Então nós vamos continuar na próxima aula, né? Pode deixar, Jesus, tem mais, tá? Isso. Vamos ficar de pé, vamos orar.